Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovado. Registrando inicialmente as boas-vindas ao desembargador Amaury Moura e ao desembargador Dilermano, que retornam de gozo de férias. Registrando a ausência do desembargador Gilson, razão da realização de correição na cidade de Mossoró e Areia Branca. Vamos aos feitos da pauta. Nós temos o primeiro, pela ordem, o embargo infringente nulidade 081.428.6/49, tem como embargante João Paulo Guedes Lopes, advogado Dr. Cristiano Luiz Barros, o relator desembargador Amaury, revisor desembargador Cláudio Santos, pedido de sustentação feito pelo Dr. Cristiano Barros. Está presente já. Com a palavra o Dr. Cristiano para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Amilcar Maia, a quem peço licença para cumprimentar todos os membros da corte, excelentíssima senhora procuradora-geral, doutora Elaine Cardoso, colegas advogados, a quem cumprimento na pessoa do Dr. Marcos Braga e peço licença aos demais para fazê-lo, servidores e todos que assistem à sessão presencialmente ou pelo YouTube. O tema que está em discussão nesta manhã aqui no Tribunal de Justiça é um tema muito caro atualmente ao sistema judiciário brasileiro, em especial ao sistema de persecução penal, que diz respeito a políticas descriminalizadoras ou que inibem a punição estatal ou a ação estatal em face da pouca gravidade, da não violência ou do perfil do infrator, que é, no caso, o acordo de não persecução penal. Tratam os autos de um crime de porte de arma, uma arma que não tem vedação mais restritiva, não é proibição, não é de uso exclusivo do Exército e não há caráter hediondo no uso dessa arma. E que culturalmente foi posse, desculpe, excelência, e que culturalmente nos interiores em especial, alguns utilizam-se dessas armas de menor potencial ofensivo para segurança pessoal, para se deslocar às suas fazendas, suas terras em zonas rurais, e era esse o caso. Ele foi pego o hoje prefeito da cidade de Lagoa d'Anta, foi parado numa blitz, estava se deslocando à sua fazenda e estava com uma arma de pequeno porte no carro. Não estava portando em seu corpo, mas estava no carro e inclusive confessou isso ao policial no momento da abordagem. Pois bem, o processo foi anterior à lei anticrime. A lei que instituiu e que trouxe como advento, como marco, a possibilidade de firmatura de acordos para evitar a ação punitiva estatal em casos como este, de pouca envergadura. O interesse do Estado, nesse caso, efetivamente, não é perseguir o cidadão de bem, que, no caso, por uma questão cultural, todos conhecem aqui no Estado, todos sabem que é histórico isso, utilizava-se dessa arma para defesa pessoal sem os registros ou sem as cautelas necessárias e legais. Isso não é um fato isolado, isso é cultural, obviamente deve ser combatido, mas há essa tendência de até descriminalização dessa conduta. Pois bem, e por que a discussão? E por que esse tema vem ao plenário desta corte para discussão? Porque o crime foi anterior à lei
e a sentença foi anterior à lei. E aí se invocou perante a Câmara Criminal a retroatividade da norma. Esse tema, eu preciso destacar a Vossa Excelência, está em discussão no Supremo Tribunal Federal, inclusive com recurso afetado como repercussão geral. E está afetado no plenário no habeas corpus 185.913. Mas o Supremo não suspendeu os julgamentos, nem os seus próprios julgamentos. Eles vêm julgando e vêm aplicando a lei anticrime com retroatividade. No STJ também existem vários precedentes aplicando a norma com retroatividade. Inclusive, no Supremo, houve agora, no mês de abril de 2023, um julgamento da segunda turma à unanimidade, no habeas corpus 217.275, de relatoria do ministro Edson Fachin, onde se reconheceu a retroatividade, inclusive a aplicação disso, inclusive após o trânsito em julgado. Inclusive, se o processo tivesse transitado em julgado, após a nova lei, deveria-se, numa interpretação do artigo 5º, inciso 15, não, 15 não, inciso 30 da Constituição Federal, deveria se oferecer o acordo de não persecução penal ao punido, ao infrator, como medida de aplicação de lei mais benéfica a ele. Então, essa é a discussão. Na Câmara Criminal, esse tema foi vencido, o desembargador Glauber acolheu essa tese de retroatividade. Esse tema foi vencido se aplicando uma jurisprudência que hoje está em vamos dizer assim, em declínio, mas ainda existe e não é minoritária em desuso, de que, por ser a lei posterior à sentença, não se aplicaria essa retroatividade. E não é o que diz os julgamentos não é o que dizem os julgamentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal, não é o que dizem os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, e espera a defesa de João Paulo Guedes Lopes, que, fazendo a ponderação necessária, essa corte venha prestigiar o réu. Porque isso é princípio do direito penal. Inclusive, se há essa tergiversação, essa divergência grave, e se o Supremo mesmo vem aplicando a lei desta forma, entendo eu que, por princípio de interpretação sempre mais benéfica ao réu, até que o Supremo venha decidir de forma oposta, já que o tema está como afetado ao plenário com repercussão geral, deve-se aplicar em favor do réu e deve-se retroagir a lei para que seja possível firmar o acordo de não persecução penal neste caso. É o que requer. Pois não. O Ministério Público requer só um esclarecimento. Um esclarecimento. Como muito bem colocado pela defesa, né, essa questão hoje tem uma grande discussão com relação à aplicabilidade, à retroatividade ou não, mas, como muito bem dito, o Supremo ainda não decidiu isso de forma com julgamento de repercussão geral. De modo que hoje ainda predomina no STJ o entendimento da não retroatividade caso tenha sido recebida a denúncia, como foi a situação posta nos autos. Então, só essa referência fática, né, realmente, que até que haja um entendimento diverso do Supremo, ainda predomina no âmbito do STJ o marco do recebimento da denúncia como referência para os casos anteriores. Apenas isso, Excelência. Muito obrigada. Palavra o relator. Pois não, senhor presidente. A matéria já bem explicitada na tribuna. Eu estou aqui, como lançado já no voto anteriormente, dando provimento aos embargos, aos infringentes, e trago aqui, na verdade, conquanto não tenha sido realmente a matéria apreciada pelo Supremo definitivamente, mas há sim precedente do próprio Supremo no sentido de admitir a retroação ou retroatividade do dispositivo
como posto no voto do ministro Edson Fachin, agora em 27 de março de 2003. Que ele diz exatamente isso. Eu vou ler somente a emenda do ministro do Supremo, de segundo agravo regimental em habeas corpus, matéria criminal, supressão de instância, inocorrência, acordo de não persecução penal, aplicação do artigo 28A do Código de Processo Penal, norma de conteúdo misto, retroatividade da lei penal mais benéfica, artigo 5º, 55, 60 da Constituição Federal, ilegalidade flagrante, concessão da ordem de ofício. E no final, na parte que mais interessa, diz o acordo: a indevida negativa de aplicação retroativa do artigo 28A do Código de Processo Penal configura a hipótese de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, agravo regimental desprovido. E diz ainda: essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa, a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. E cita, inclusive, precedentes do próprio Supremo. É nessa linha, senhor presidente, que eu estou aqui adotando, muito embora, como realmente enfatizado, não haja pronunciamento definitivo do Supremo, mas há acórdãos já referidos pelo próprio ministro Fachin e precedentes nesse mesmo sentido, de maneira que eu estou dando provimento aos embargos vigentes para, na linha do voto divergente, dar provimento parcial ao apelo e declarar nula a sentença prolatada, retornando os autos à origem para o Ministério Público de primeiro grau possa analisar o feito de oferecimento do acordo de não persecução penal. Como estou votando, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem. Pois não. Senhor presidente, naturalmente que a argumentativa do desembargador Amaury, como sempre, no primeiro momento convence, a mim também chegou a convencer. A Câmara Criminal admitia a NPP só até a denúncia. Posteriormente evoluiu e passou a admitir até a sentença. Discutindo a matéria, como foi dito, ele está em repercussão geral. Eu trago um pequeno texto que decidiu a ministra Carmen Lúcia no HC 218.798, de 15 de agosto de 22, naquilo que interessa. Há de se levar em consideração o princípio da máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, pelo que, reconhecida a natureza híbrida da norma incluída no sistema processual penal pelo artigo 28A, a retroação mais benéfica ao acusado há de ser a maior amplitude compatível com os contornos do Instituto. Não se pode, entretanto, descaracterizar o acordo de não persecução penal, o que impede que se adote marco temporal posterior à sentença, considerando que após a condenação não haverá benefícios a ser extraído pelo órgão ministerial. Por favor, repito, não haverá benefício a ser extraído pelo órgão ministerial, isto após a prolação da sentença, que representa o interesse da sociedade na eficácia jurídica do sistema do direito posto. Rodrigo Leite Cabral expõe 3 razões para a definição da sentença como marco temporal final para o oferecimento do acordo de não persecução penal. A. Após a condenação, o réu não poderia mais colaborar com o órgão Ministério Público com a confissão. Houve condenação? Como é que ele vai colaborar? B. O esgotamento da jurisdição ordinária e impossibilidade de modificação da sentença. Esgotou-se a questão ordinariamente. E há uma impossibilidade de modificação da sentença, salvo se reformada nos tribunais superiores. E C. A orientação adotada na análise do limite de retroatividade do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, foi nesse particular aqui que eu vi da inconveniência de se permitir após a sentença. Mas, repito, a decisão tomada pela corte, me parece já pela maioria, tá certo? Me renderei, tá certo? Mas faço esse destaque para que haja reflexão desta mesma corte. É só, presidente. Registrando aqui o impedimento do desembargador João Rebouças, suspeição do desembargador Vigílio, a divergência do desembargador Saraiva, já manifestada expressamente. Os demais acompanham o relator. Senhor presidente, eu sou revisor do processo. Desculpe, falha gostaria minha. de... Desculpa, falha minha. Não, mas eu já votei, Vossa Excelência tem razão, só que eu, como o desembargador Saraiva pediu a palavra, pela ordem eu aguardei para... Até porque queria ouvi-lo, como sempre eu faço, com muita atenção, mas eu gostaria de externar meu voto ressaltando um outro aspecto que até o presente não foi abordado. Eu trago aqui, senhor presidente, nesse HC citado, 217.275, as próprias conclusões do Ministério Público a respeito. Estava aqui aberto. Só um minuto, por favor, porque preciso realmente ler o que interessa aqui para ressaltar um outro aspecto da questão. Inclusive, eu vou começar pelo fim. É que há também um direito subjetivo do acusado de confessar o crime e, eventualmente, entregar produtos do crime, os meios pelos quais o crime foi cometido. Não é apenas poderá o Ministério Público oferecer ou não a não persecução penal. São questões... Essa questão particular está sendo decidida pelo Supremo, mas nas palavras desse HC, do ministro Fachin, há duas notas, inclusive para o Ministério Público Federal, o item 8 da Orientação Conjunta 3/2018, da 2ª, 4ª e 5ª Câmara de Coordenação de Revisão do Ministério Público Federal, revisada e ampliada para a edição da Lei 13.964, onde se diz no item 8. Apenas para reflexão nossa, até porque outras questões dessas estão chegando todos os dias aqui ao tribunal. Quando se diz o seguinte: admite-se o oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo. Então, se diz de uma negociação. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juiz o sobrestamento da ação penal, enquanto se negocia. No enunciado 98 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, se vai mais além. Quando se diz, desembargador Saraiva, é cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais. Devendo o integrante do Ministério Público Federal ciente assegurar seja oferecida ao acusado, a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal nos termos do artigo 28A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei 13.964, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos de que a celebração do
acordo de não persecução penal. Não é cabível o acordo para processo com sentença ou acordo após a vigência da lei, uma vez que é oferecido a NPP e recusado pela defesa. Nesse caso já aconteceu, não é? E quando haverá preclusão, porque já foi oferecido o acordo anteriormente. No caso, o ministro Fachin conclui dizendo o seguinte: para reconhecer a retroatividade do artigo 28A do CPP e, mesmo deixando de conhecer da interpretação, conceder a ordem de ofício a fim de oportunizar o Ministério Público, em primeira instância, a propositura do acordo de não persecução penal, caso preenchidos os requisitos. Então, ele está dando ao Ministério Público a oportunidade de oferecer a NPP para que, subjacentemente, o acusado possa exercer o seu direito de confissão e de, eventualmente, e como está lá nos requisitos para não persecução, por exemplo, entregar meios, objetos, valores, diretos ou indiretos, que tenham sido circunstancialmente envolvidos no crime. Então, não há só aí a possibilidade do Ministério Público, dentro da sua exclusiva competência para fazê-lo, mas também de observar o pleno exercício do direito do acusado, que está em contraponto a essa possibilidade. Então, eu vou acompanhar o entendimento do relator, muito bem posto sempre, o entendimento muito bem posto sempre, com essas considerações adicionais, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Então, proclamando, registrando a divergência do desembargador Saraiva dos impedimentos e suspeições, os demais acompanham o relator. Uma correção da consideração inicial, na realidade, registrar a ausência do desembargador Dilermano em razão de gozo de férias. E ante a ausência também do desembargador Gilson, os processos da ordem da pauta de número 2, que é o agravo de interniação rescisória 080-3728, o conflito de competência 080-5679 e o conflito de competência 080-4140, estes não poderão ser julgados na apresentação em virtude da ausência dos relatores respectivos. O próximo é o embargo infringente de nulidade 080-539942, tem como embargante José Luiz Arantes Horto, da relatoria do desembargador Cornélio Alves, revisão da desembargadora Maria de Lourdes. Processo em mesa, doutor desembargador. Com a palavra o doutor Marcos para a sua sustentação oral. Muito obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador Amilcar Maia, presidente desta egregia corte, a quem saúdo em seu nome todos os ilustres, excelentíssimos desembargadores que compõem essa casa, que muito orgulha a advocacia do Rio Grande do Norte. Excelentíssimo senhora doutora Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso, a quem cumprimento todos os membros do Ministério Público com todo respeito e admiração. Excelentíssimos advogados aqui presentes, a quem cumprimento na pessoa do Dr. Cristiano Barros pela belíssima sustentação oral, inclusive louvo essa corte pelo entendimento ora esposado, tive a feliz coincidência de estar aqui para assistir e ter o aprendizado do entendimento desse caso, que com certeza será paradigmático para a justiça criminal do Rio Grande do Norte, esse entendimento plenário firmado na manhã de hoje. E ilustres servidores e demais pessoas aqui presentes. O caso trata-se de posse de arma de fogo envolvendo uma pistola que foi localizada numa busca e apreensão desenvolvida na casa de um
um cidadão onde, decorrente de uma ordem judicial emanada da Justiça Federal, num contexto de investigação de crime econômico, encetou-se essa busca, e a busca localizou essa arma de fogo. Essa arma de fogo, quando a Polícia Federal chegou na casa desse cidadão, indagou ele se existia alguma arma na casa, e ele prontamente confirmou que sim, informou que existia uma arma que não era dele, que era de um colega dele, participando de clube de tiro, que havia deixado a arma anteriormente em sua residência porque levaria o filho a um shopping para assistir um cinema, enfim, um filme. E preocupado justamente com o risco dessa arma transitar, ficar no compartimento de um carro, no estacionamento de um shopping, como estava tentando convencer esse amigo, inclusive aí para o mesmo clube de tiro, que é o clube de tiro da Polícia Federal, deixou essa arma lá. Além dessa arma, ficaram também algumas munições que foi apontado pelo cidadão e localizado pela polícia no seu closet, no andar superior de um armário, em um invólucro, enfim, guardada, embalada, de uma maneira, com muita sinceridade, cautelosa, para que não fosse acessada por qualquer pessoa, criança, qualquer residente da casa. Então, nesse contexto, a polícia se deparar com isso, o cidadão convocou o proprietário da arma para se fazer presente ao local. O proprietário reconheceu que a arma era sua, se identificou, enfim, foi sancionado administrativamente, perdeu o registro da arma de fogo, e a repercussão disso foi, naturalmente, a acusação de posse de arma de fogo por quem não possuía autorização legal, chegando mesmo a ser sancionado em primeiro grau com a pena mínima de 1 ano de prisão, até porque não possuía antecedentes criminais, nunca tinha sido processado, enfim, um cidadão que se depara pela primeira vez com o contexto da justiça criminal. Dentro dessa situação, em segundo grau, a defesa fustigou a justiça no intuito de tentar demonstrar a tipicidade da conduta praticada por esse cidadão, na medida que, com muito respeito, não existiria, no caso em espécie, a lesividade, o risco, a potencialidade de risco à incolumidade pública que viesse a atrair o artigo 12 da Lei 10.826. Não obstante, conheça a defesa, tenha conhecimento, saiba que, na ótica doutrinária, esse crime seria um crime de perigo abstrato. Mas, trazendo, inclusive, precedentes desta Igreja Corte, da Câmara Criminal, tentou-se demonstrar que, na análise do caso concreto, muitas vezes há o afastamento ordinário dessas interpretações para que haja a justiça do caso concreto. E peço licença para trazer aqui o precedente número 010-7381, dígito 08.2018.8.20.0001, desta Igreja Câmara Criminal, da relatoria do eminente juiz convocado Ricardo Tinoco, em que, num contexto de porte de arma de fogo indevidamente, uma pessoa foi parada numa blitz e essa pessoa não possuía autorização para portar a arma, essa pessoa identificada com as armas foi sancionada e veio a ser absolvida em segundo grau, na medida que identificou-se ali justamente a tipicidade da conduta. O contexto seria de que essa pessoa era ameaçada por facções criminosas, estava correndo risco de vida e justificou essa situação para que utilizasse arma de fogo em via pública, mesmo sem autorização legal para o seu porte. Então, dentro desse contexto, a defesa analisa e encara que a situação posta em análise no presente caso é muito mais fluida, é muito menos relevante para uma punição penal, porque não impôs qualquer risco à incolumidade pública. Repito, a arma estava localizada num armário, num compartimento superior dentro de uma casa e foi prontamente identificada quando indagada pela autoridade policial. Por fim, o que se busca justamente é fazer a reflexão de que o próprio STJ
alterou o seu entendimento também para não aplicar automaticamente o entendimento do crime de perigo abstrato nos casos como o ora trazido à baila. Há precedentes, inclusive, da relatoria do ministro Reinaldo Soares, no agravo regimental, no agravo em recurso especial número 19.18.338 de Minas Gerais, julgado agora recentemente, em 25/10/2021, onde entende justamente que até mesmo o fato do cidadão possuir um registro de arma de fogo vencido, mas que não apresentava qualquer incolumidade pública no contexto analisado nos autos, afastaria a aplicação automática do artigo 12, imperando, por conseguinte, a absolvição do réu. Por essas considerações, requer-se a essa egregia corte que seja tornado relevante e seja considerado como o voto a ser seguido, o voto do eminente desembargador Glauber Rego, que foi vencido na turma e que trouxe o entendimento justamente da atipicidade da conduta no caso trazido aos autos. Por essas razões, requer-se o provimento dos embargos infringentes apresentados com a consequente absolvição do apelante. Muito obrigado. O relator gostaria de fazer alguma consideração? Eu gostaria, sim. Como foi dito aí pelo advogado na tribuna, eu não, apesar da defesa brilhante dele, eu não vejo como descaracterizar a figura típica do artigo 12 do Estatuto, né, do Desenvolvimento, que diz o seguinte: possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta. Então, pronto, isso aqui é o que caracteriza o crime de posse de arma, que é o caso. Essa arma não foi descoberta à toa, a Polícia Federal estava lá fazendo a busca e apreensão em um crime de ordem financeira e perguntou ao investigado se tinha alguma arma. Ele confessou que estava, encontraram essa arma no closet, embora ela esteja guardada, isso não impede a tipificação do crime, porque é de mera conduta e de perigo abstrato. A questão do registro, ela não estava registrada em nome do possuidor, ela estava registrada em nome de uma ou outra pessoa, o registro válido, e o registro é pessoal, intransferível. Não há qualquer indicativo que esse condenado, esse que estava com a posse da arma, ele tenha iniciado esse processo de aquisição da arma. Não existe qualquer indício de que ele tenha comprado essa arma, e muito menos de que tenha providenciado alguma autorização pelos caminhos legais para conseguir essa arma, porque precisa de atender certo requisito, precisa de parecer técnico, psicológico, para que se possa adquirir o registro da arma. Então, a arma foi encontrada em posse dele, ele não tinha registro, a arma não era dele, mas estava com ele, né? E eu vejo como caracterizado o crime do artigo 12 do CPC. E, nesses termos, eu estou votando pelo desprovimento, pelo necroprovimento aos embargos infringentes e nulidade, para acompanhar o voto vencedor do acordo recorrido em sede de apelação criminal. Então, estou confirmando, pelo meu voto, né, a decisão de primeiro grau e também a da Câmara Criminal. Examinando os votos aqui já registrados, desembargadora Maria de Lourdes, que é a revisora, acompanha o relator, não é isso? Acompanha. Então temos a divergência inaugurada do desembargador Amaury, acompanhada pelo desembargador Cláudio Santos, desembargador Expedito, desembargador João Rebouça, desembargador Vivaldo, desembargadora Zeneide, desembargador Glauber. E também acompanham o relator, desembargador Saraiva, desembargador Vigílio e o desembargador Ibanez. Os votos registrados, nós temos o desembargador Cornélio e 4 acompanhando ele, a divergência inaugurada pelo desembargador Amaury e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 acompanhando. Então, relator para o acórdão, desembargador Amaury Moura, que conheceu e deu provimento aos embargos infringentes. Muito obrigado, excelências. Bom dia. Por fim, temos o conflito de jurisdição 080-4357, da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, onde
constante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Natal, citado o Juizado de Direito da Sexta Vara Criminal da Comarca de Natal. Aqui há um destaque feito pelo desembargador Amaury para ser objeto de discussão na presente sessão. O desembargador Saraiva gostaria de fazer alguma consideração inicial? Presidente, o voto foi disponibilizado, está em mesa, aguardo o pronunciamento do desembargador Amaury. É o 4. É o 4. Desembargador Amaury. Pois não, senhor presidente, caros colegas, desembargadores, eu destaquei esse feito para debate, levando em consideração algumas decisões, mais especificamente, uma decisão do desembargador Glauber e do desembargador João Rebouças a respeito do tema, que no ponto diverge do que posto pelo relator, ainda que em seu voto bem fundamentado. E a discussão aqui, e eu, nesse primeiro momento, me associo às decisões anteriores, repito, da Lavra do desembargador Glauber e do desembargador João Rebouças, e dada exatamente essa divergência, eu trouxe para que o tribunal possa, enfim, fixar um entendimento a respeito dessa questão. E o que se indaga aqui é se há realmente conflito de jurisdição ou mesmo de competência, antes mesmo do oferecimento da denúncia, vale dizer, estando o feito ainda em fase de inquérito. No caso concreto, com base no parecer do Ministério Público oficiante no feito, na origem, o juiz do Juizado Especial Criminal daqui de Natal suscitou o conflito por entender que não seria o competente para processar o feito e encaminhou para o juízo da Sexta Vara Criminal. As decisões que eu trago como paradigma dos dois eminentes colegas afirmam e trazem jurisprudência de vários tribunais do país, que eu também as repito, e não só, e trago decisões mais recentes, agora de 2023, que os tribunais de Minas Gerais, Paraná, Ceará, Rio Grande do Sul, já consolidaram esse entendimento, no sentido de que não há, em casos que tais, que se falar em conflito de jurisdição. E na fase ainda de inquérito, porque essas decisões são decisões de caráter ainda administrativo, portanto não teriam conteúdo jurisdicional, e que deve ser dirimido pelo Procurador-Geral para que possa designar, determinar qual o representante do Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Porque, se entender diferentemente, penso eu, seria o próprio judiciário já decidir sobre qual a capitulação correta do crime. E aqui se discute, enquanto o inquérito tem apontado apenas a ocorrência de crime capitulado no artigo 129, entendeu o Ministério Público que também haveria a incidência do crime do 331 e por assim entender, ele se remeteu o feito, quer dizer, deu um parecer no sentido de que o juiz deveria suscitar o conflito. Mas o Ministério Público não ofereceu a denúncia, e nós vamos dizer quem é competente para julgar o feito, com base em que capitulação. Então, essa é a questão posta. E eu estou caminhando aqui no sentido de me associar às decisões anteriores dos colegas já referidos, trazendo doutrina a respeito do tema. Eu já lancei meu voto e peço vênia para não repetir, porque já está posto e Vossa Excelência já tiveram acesso.
Exatamente nesse sentido. Digo, no estágio em que esse encontro feito, relação jurídica, o processual ainda não instaurada, fase procedimental de inquérito policial, não há como se firmar a competência de quaisquer juízos, a qual apenas pode ser definida após o oferecimento da denúncia como propugnado pela melhor doutrina. E é nesse sentido que eu estou encaminhando meu voto, naturalmente sem fechar a questão. Eu trouxe para que o tribunal se pronuncie a respeito do tema, exatamente em face de pronunciamentos anteriores. Então, nós vamos caminhar ou adotar o que já vinha sendo posto pelos precedentes anteriores, ou se modificar esse entendimento e se firmar de mesmo o entendimento no sentido de que mesmo nessa fase ainda de inquérito se possa já definir qual o juízo competente para apreciar o processo, independentemente da existência da denúncia e a correta capitulação do delito. É assim como estou encaminhando meu voto, né? E apenas com o propósito de que aqui nessa discussão se possa, enfim, fixar o entendimento definitivo a respeito do tema. Portanto, estou acolhendo a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e determinando que o feito seja encaminhado à Sua Excelência para que possa ali apontar qual o promotor com competência para o oferecimento da denúncia. E é como estou votando, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, desembargador Cláudio. Pela ordem. Máxima vênia ao relator, estou acompanhando a divergência, fazendo a ressalva, entretanto, de que, na realidade, o procedimento, através de inquérito, ainda não está na justiça. Está entre a polícia e o Ministério Público. Só seria realmente teria que se pronunciar a justiça a respeito disso se, no caso, o inquérito estivesse sob presidência de um magistrado, como nos casos, por exemplo, de foro especial por prerrogativa de função. Perfeito. Aí sim nós teríamos que decidir com quem estaria isso, inclusive para acompanhar o processo por parte do Ministério Público. Porque se sendo, por exemplo, um desembargador presidente do inquérito, teria que ser um procurador de justiça ou alguém pela Procuradoria determinada. Eu acompanho o voto divergente pedindo vênias ao relator. Senhor presidente, eu queria fazer duas observações, né, para participar desse debate. Pois não. Eu sou o único voto a acompanhar o relator e eu queria fazer só duas observações. Nós estamos tirando a nossa atribuição e passando para o Ministério Público de decidir nessa situação, né, quem é o promotor, o juiz competente que vai decidir. Eu acho que isso na prática não vai ajudar em nada, não terá efeito nenhum, porque o promotor decide lá onde apurar, mas o juiz que alegou que era incompetente, quando a denúncia chegar lá, ele vai alegar que é incompetente do mesmo modo e o Clopito vai vir para aqui. Outro ponto, a maioria citou diversos julgados dos tribunais estaduais. Eu trago aqui um 2023 do STJ, o conflito de competência 195150. A relatora é a ministra Laurita Vaz, né? Juiz da Terceira Vara Criminal de São Paulo e o juiz de Direito do Foro Central Barra Funda, também de São Paulo. Aí diz o seguinte: conflito negativo de competência, processo penal, inquérito policial. Aí diz os conflitantes e no final diz o seguinte: conflito conhecido para declarar competente o juízo de direito. No item 6 da subemenda diz o seguinte: o relator, ao menos por hora, é do juízo de direito estadual a competência para processar o inquérito policial. Ressalvado que, na hipótese de o curso da investigação sugerir elementos concretos que indiquem a prática de crime de competência federal, nada impede o envio dos autos à Justiça Comum Federal. Então, de acordo com esse julgado, ele cita diversos outros. Nessa fase, sim, é possível conhecer de conflito de competência, segundo o STJ. Era só isso. Senhor presidente, apenas eu peço até desculpa à corte, e em particular do desembargador Cornélio, que realmente até o desembargador Saraiva já tinha feito referência a julgados do STJ
Me parece que especificamente esse. E eu não fiz referência, porque essa decisão eu penso até que não se amolda exatamente ao caso que nós estamos discutindo, porque ali discutia Também o me juiz pareceu federal, que juiz sim. federal e juiz Éramos- estadual. Mas é inquérito policial. Mas é inquérito mesmo em policial. fase de inquérito, mas pela Mas natureza do eram crime. até esferas diferentes. Aquela da questão justiça. que eu falei aqui. Diferente, mas pela natureza do crime. Mas, mas é em sede de inquérito, né? perfeito. Porque se houver conflito, aí sim a justiça decide. Se for um promotor que vá propor uma denúncia num juízo incompetente e ele se sentir incompetente, aí sim o tribunal decide. Perfeito, mas volto a afirmar, a minha pretensão aqui é apenas de que possamos aqui discutir e debater para se fixar Esse e se processo de o Laurita entendimento for vai, positivo, desembargador mas- Cornélio? Só o número, por favor. Vou mandar foto pelo zap. Tá, obrigado. Presidente, Pois não. só aproveitando bem a colocação feita pelo desembargador Cornélio, na verdade, tudo começou com a divergência de entendimento entre os promotores. Ora, essa matéria aqui não é começando da sua. Isso foi levado aos juízes, juizado especial e sexta vara, e ambos se disseram incompetentes. Então, se for levado o fato ao juiz, ainda que não tenha havido denúncia, é uma apuração que está em andamento, que provavelmente se tornaria uma ação penal através da denúncia, mas o judiciário foi provocado. Se foi provocado, tinha que se manifestar. Só isso. Ok. Proclamando o resultado, acompanhando o relator desembargador Saraiva, temos o voto do desembargador Cornélio, em seguida, e acompanhando a divergência, nós temos o desembargador Vigílio, desembargadora Maria de Lourdes, desembargador João Rebouças, desembargador Glauber, desembargador Valdo, desembargador Justo, desembargadora Maria Zaneide, desembargador Ibanez, desembargador Expedito e desembargador Amauri, que foi quem fez o destaque. Então, vencido o relator e redator para o acordo do desembargador Vigílio. Em pauta, em mesa, nós não temos nenhum processo. Nenhum processo em mesa restante. Indago se algum feito que independa de pauta que não tenha sido chamado. Então, declaro encerrada a ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. Em princípio, nós não tínhamos nenhum processo. Entretanto, recebemos agora, encaminhado pelo desembargador Ibanez, em relação ao concurso de notários, ofícios solicitando as substituições de alguns representantes da comissão do referido concurso, o do representante da OAB e do representante da ANOREG. O ofício da OAB solicitando a substituição do seu membro anterior pelo da doutora Brenda Jordana Lobato de Araújo Teixeira, na qualidade de titular, e o doutor Francisco Pérez Pinheiro Júnior, na qualidade de suplente. No caso da ANOREG, ele indica o senhor Arnaldo Alexandre da Silva Neto, que é do ofício 1 de Santana do Matos, na qualidade de suplente em substituição à senhora Margares Barros de Figueiredo. Esses nomes eu trago para a corte para a homologação das indicações. Todos de acordo? De acordo, excelência. Indago se há algum processo administrativo que independa de pauta em mesa. Então, eles são, não havendo nenhum, vamos às indicações e propostas. Inicialmente,
apresentar nossa voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Vital de Azevedo, mãe do colega do desembargador Cornélio, ocorrido no dia 14, próximo passado. Sabemos que a mãe do nosso colega já vinha enfrentando uma luta bastante árdua, mas é sempre triste nos despedirmos de entes queridos nessa situação. Então, proponho voto profundo pesar e nessa condicional solidariedade ao desembargador Cornélio. Desembargador Mauri, Pleno acordo, excelência. desembargador Cláudio, desembargador e os demais acompanham. Comunicações e proposições, desembargador Amauri. Apenas, senhor presidente, agradecer os votos de boa-vinda, inicialmente apertado por esta corte, e registrar aqui, por dever de lealdade, o excelente trabalho do colega desembargador Saraiva desempenhou junto ao meu gabinete durante a minha substituição. Está o meu agradecimento e o reconhecimento pelo trabalho que o desembargador Saraiva, todos nós sabemos, temos conhecimento da sua qualidade. Somente, senhor presidente. Feito o registro, desembargador Cláudio, desembargador Expedito, Tem comunicações. desembargador João Rebouças, desembargador Vivaldo, Nenhuma comunicação, nenhuma proposta. desembargador Saraiva, Senhor presidente, só registrar a bondade do desembargador Mauri Moura. Muito obrigado, excelência. desembargador Vigílio, desembargadora Zeneide, Senhor presidente, só o brigadeiro Érico César Colin Guedes pediu só para ratificar hoje nesse pleno os convites que foram encaminhados a todos os desembargadores de uma inauguração da sala Santos Dumont hoje, lá no Centro Cultural, onde era o antigo aeroporto, e um concerto da Orquestra Band, que será hoje à noite às 19 horas. E também uma homenagem militar no dia 21 de julho, às 9 horas, no pátio da solenidade da base aérea de Parnamirim. Só isso, senhor presidente. desembargador Ibanez, Sem proposição, presidente. desembargador Glauber, Só me somar as que já foram feitas, senhor presidente, e não tenho nenhuma outra a fazer. desembargador Cornélio, Eu quero agradecer as mensagens de condolências e dizer que, na realidade, quando a gente pede o pai e a mãe, a gente pede assim a referência, fica assim, sentido até sem prumo e sem rumo, né? Mas e essas mensagens, elas são importantes, a mensagem dos amigos e dos familiares. Muito obrigado. desembargadora Maria de Lourdes, Excelência, antes de tudo me associando, né, a moção de pesar pelo falecimento da mãe do desembargador Cornélio, e também, no momento, fazendo agradecimentos pelas congratulações que me foram dirigidas em razão do meu natalício, ocorrido dia 10 passado, tanto por este pleno como pelas câmaras cíveis e criminais. E, no momento, eu gostaria de registrar uma moção de congratulação ao desembargador Gilson Barbosa, que será agraciado pelo Comando da Aeronáutica com a Medalha do Mérito Santos Dumont, que ocorrerá a cerimônia no aniversário de Alberto Santos Dumont, que é o patrono da aeronáutica. É este o registro. ok. A doutora Elaine. Obrigada, excelência. Eu gostaria apenas de externar ao desembargador Cornélio, né, nossa solidariedade, nossa manifestação de pesar. Como dito, os referenciais de paternidade e maternidade nos acompanham para sempre, né? Então, muita força para toda a família e que Deus conforte e conceda o descanso eterno à sua mãe. Dá também renovar os parabéns à desembargadora Lourdes, que fez o natalício recentemente, e desejar um excelente trabalho a todos. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, declaro. A proposição da doutora Lourdes pela... Sim, desculpe. Desembargador Gilson. Desembargador Gilson.
Então, todos de acordo com a proposição do desembargador. De acordo, excelência. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.